um profeta, considerado profeta na sua época, é do século VIII, é das proximidades de Jerusalém, uma cidadezinha de uns 20 ou 30 quilômetros à distância de Jerusalém. E pronunciou profecias muito semelhantes àquelas feitas por Isaías, né? E outros profetas da época, né? Porque Isaías era filho de Amós, portanto, o pai conviveu durante algum tempo na mesma época com o filho, e Miqueias é descrito por alguns comentaristas como sendo alguém que lá na sua cidade estava arrolado entre os anciãos. Se ele era ancião e foi contemporâneo de Isaías, pode ter sido contemporâneo também de Amós, que era o pai de Isaías. Se ele foi contemporâneo de 3 reis, ele deve ter vivido um tempo não muito curto, né? Bom, agora, situada a época e o lugar e a pessoa, era um profeta e era alguém que era membro de uma parte da comunidade que tinha uma posição distinta, que eram os anciãos. Então, ele era alguém que realmente era ouvido, né? Era alguém cuja palavra tinha algum peso, né? Hoje se fala numa história de um lugar de fala, né? Então, como era o lugar de fala do cara? Era dos anciãos. Pelo menos em algum momento ele chegou lá, né? Não sei se ele começou a profetizar só depois da idade mais avançada, ou que era na época considerada idade avançada. Mas o fato é que chegou lá, né? Bom, então passemos aos conteúdos, né? O que o livro de Miqueias nos diz? Bem, há uma parte inicial que fala em castigos, né? Fala nas transgressões de Israel e diz, olha, vem castigo por aí, né? E menciona os motivos pelos quais esses castigos virão, né? Ou viriam na época, né? Como vieram mais tarde, né? E viria sobre quem? Israel, Judá, Samaria, né? Dividindo Israel de Judá, porque ele já é na época dos 2 reinos, da divisão, né? Porque Israel era um reino só durante o reinado de Saul, de Davi e de Salomão. Quer dizer, foram 3 gerações de reis com um reino só unificado. Antes não eram monarquias, Israel não era uma monarquia. Tinha o chamado governo de juízes, né? Mas teve esses 3, aí o herdeiro de Salomão perde o controle e o reino é dividido, o reino do norte e o reino do sul. Então, o profeta se refere aos 2 reinos, né? Israel e Judá. Judá é um dos reinos que fica só com a tribo de Judá e meia tribo de Manassés. As outras 10 tribos e meias ficaram no outro reino que passa a ser chamado Reino de Israel, então fica um Israel e outro Judá. Passa a ser chamado, não, né? Continua a ser chamado o Reino de Israel. E Samaria, né? Que era um território em que hebreus tinham se mesclado com outros povos e formavam uma cultura com alguns traços fortes do judaísmo e da cultura dos filhos de Jacó, mas também incorporaram outras tradições culturais, inclusive com alguma mudança na língua. Eles conseguiam se entender, mas tinha alguma diferença. Não sei especificamente se era uma diferença como o português e o galego, lá da fronteira da Espanha com Portugal, da região da Galícia, ou se uma semelhança como a do português com o espanhol, ou até se era mais parecido, né? Bom, mas aí vem
porque viriam os castigos por causa da iniquidade, né? E essa iniquidade é descrita um tanto detalhadamente. E personagens não exatamente individualizados, mas apontando grupos. Ele fala nos chefes que vendiam sentenças. Hoje, talvez esses autores de sentenças recebessem o nome de juízes, né? Ele fala de profetas que, a troco de vantagens, de interesses, ensinam de modo a desorientar Israel, né? Desorientar o povo de Israel, de Judá. E essas coisas todas que ele vai citando são muito atuais, né? É interessante a gente estudar a Bíblia, que, aliás, isso acontece também com a literatura da antiguidade clássica dos gregos e a literatura chinesa e indiana. E eles têm também uma literatura multimilenar. A gente nota, quando estuda essas obras escritas há milhares de anos, que elas são muito atuais. Então, nós temos hoje uma perspectiva muito ligada às transformações históricas, e a gente pergunta muito, quando examina um texto, de que época é o texto, e a gente tem uma preocupação muito grande em não cometer anacronismo, que é um procedimento metodologicamente errado, que é tentar entender o passado com os olhos do presente. Alguém, por exemplo, que condena Aristóteles porque ele não condenou o escravismo, aí os historiadores dizem, olha, você está cometendo um anacronismo, porque ele não podia condenar o escravismo, porque todas as referências que ele tinha, de todos os povos, de todas as culturas, tinham o escravismo. Então é natural que as pessoas percebessem isso como uma coisa natural, né? É óbvio que as pessoas iam perceber isso como uma coisa natural. Então existem essas restrições às obras de longa data, escritas a longuíssima data. Mas, por outro lado, a gente nota uma enorme atualidade dessas obras. Elas são tão atuais, os mesmos problemas são tão presentes, que Freud, por exemplo, usou a literatura grega multimilenar para explicar certos problemas psicológicos. Quando vocês já devem ter ouvido, mesmo quem não tem interesse por psicologia, já deve ter alguma informação sobre complexo de Édipo, ou complexo de Anfitrion. Tudo isso Freud foi buscar na literatura de quase 30 séculos atrás na Grécia. Então, o complexo de Édipo é uma relação mal resolvida entre filho e mãe. Estava lá na literatura grega há 30 séculos, arredondando os números. Então, na Bíblia também é assim, né? Eu gosto de lembrar que o casamento de Ruth com Boaz, e tem um livro só sobre isso, sobre Ruth, né? O livro de Ruth, tem alguns procedimentos que a sogra de Ruth, porque Ruth era viúva de um filho de uma senhora que vai orientá-la para conseguir casar com Boaz, né? Essa senhora já tinha mudado de nome, já estava se chamando Mara, porque tinha perdido o marido e os 2 filhos, e não tinha netos e tal, né? Então, ela vai orientar a nora e diz, olha, você faz assim, espera que ele beba bastante vinho, e quando ele for para a tenda, você vai também, entra na tenda, dorme lá e deixa os calçados do lado de fora, né, que é para todo mundo saber que você está lá com ele e tal. Ela não vai dizer isso, que é para todo mundo saber, mas eu estou completando aqui para ficar mais clara a história, né? Que é um procedimento não muito diferente também de certos procedimentos casadouros de hoje, né? De todos os tempos.
Então, há uma atualidade enorme e não consiste em anacronismo a gente voltar a atenção para isso, né? E isso também enseja um argumento sobre um tema que não é específico de Miqueias, mas tem a ver com todos os livros da Bíblia e com Miqueias, né? Que é o tema da existência ou não de uma natureza humana. Isso, nos meios acadêmicos, nas ciências sociais, isso é um absurdo. Há uma ideia de que nós somos inteiramente produzidos historicamente, inteiramente produto de uma cultura, mas se uma obra do teatro grego, uma literatura do teatro grego, de há 30 séculos atrás, fala de coisas atuais, embora tenha mudado a organização social, né, que uma certa linha de pensamento, uma certa corrente, chama de modo de produção, né, se saiu do escravismo antigo clássico, e teve um feudalismo, e teve um capitalismo, e teve um socialismo, e tem. E, apesar de tudo isso, você tem o mesmo complexo de Édipo. Então, estamos falando de uma natureza humana, né, que seria a histórica. Esse A colocado na frente da palavra história seria uma partícula negativa, né? Ou supra-histórica, estaria acima da história, ou infra-histórica, estaria abaixo, mas influenciaria. Seria uma parcela, haveria um núcleo da condição humana que não seria inteiramente cultural. Teria esse núcleo que seria natureza humana. Tá? E aí a gente vê a atualidade de Miqueias, quando ele fala em juízes que emitem centenas de acordo com o interesse. No caso, ele fala do interesse argentário, né? A troco de dinheiro, tal, paga. Mas é interesse. Interesse é um gênero com várias espécies, né? Interesse monetário é uma espécie do gênero interesse. Mas pode haver interesse político, pode haver interesse dos mais diversos, né? E já havia no século VIII a.C., né? E Miqueias está denunciando isso, né? E ele fala nos profetas que, ao invés de orientar, desorientam. E também desorientam em razão de interesses particulares, né? E isso também é muito atual, né? E profeta, quem é que era profeta para desorientar? Era alguém que, acabei de dizer, as pessoas chamavam até de videntes, porque viam o futuro, né? A palavra profeta também tem na etimologia relação com o que hoje nós chamamos de porta-voz, né? Tanto que é comum você encontrar na Bíblia o profeta dizendo, assim diz o Senhor. Ou seja, ele é um porta-voz. Ele está transmitindo uma mensagem que foi confiada a ele para transmitir, né? Então, os profetas eram esses porta-vozes, né? Mas não era só isso, porque isso dava uma certa proeminência à pessoa, sobretudo quando também fosse ancião. Os anciãos eram muito respeitados, né? Porque a mudança de referências, a mudança de valores não era tão rápida, as pessoas não percebiam isso. Então, quanto mais velho, mais experiente, e a experiência do velho era válida. Hoje não. Hoje o velho não tem valor porque o jovem que domina as tecnologias digitais olha para o avô que não, não domina isso e acha que o avô é um besta e não tem por que seguir a orientação dele, que não sabe nem mexer nos teclados, né? Mas na época não havia isso. Então eu olhava para o avô e dizia, olha, o que eu estou fazendo aqui, o vovô já faz há 50, 60 anos. Então ele sabe melhor do que eu, né? E os anciãos eram respeitados. Então, eles não eram só profetas.
eles eram o porta-voz, mas eles também eram mais ou menos o que hoje nós chamaríamos de professores, de educadores, de orientadores pedagógicos, de certo modo, Israel, que não tinha filósofo, como tinha na Grécia, não tinha filósofo porque tinha profeta. Então, eles eram alguém que expressava o que era considerado sabedoria. Então, esses que expressavam sabedoria estavam desorientando. Né? E será que isso é atual? Que hoje nós não temos tantos que se apresentem como profetas, embora tenha muitos, mas esse muito não chega a ser tanto. Né? Mas tem os que se apresentam como portadores de sabedoria, ou como filósofo, ou como professor, ou de uma maneira um tanto vaga, como intelectual. Né? Ou até como celebridade. Hoje tem essa figura, que não tinha nos dias de Miqueias, né? Celebridade. Ou até podia ter, mas era mais restrito. Né? Talvez os profetas também, de certo modo, fossem celebridades. Hoje tem o influencer, né, Rui? Tem, ainda tem aí. É o influencer, né? Tem o influenciador digital, né? E aí a pergunta que não quer calar é: será que esses orientadores digitais e celebridades e intelectuais e filósofos também não desorientam? Eu escrevo muitas vezes, entre aspas, DES, antes da palavra orientador, né? Desorientadores. E será que não o fazem também por interesses os mais diversos? É óbvio que sim. Inclusive os que se colocam explicitamente como profeta mesmo. Né? Ou como condutores de rebanhos. Né? E aí, é claro, que essas pessoas, esses desorientadores, exercem uma influência muito significativa. Né? Tanto que teve uma sociedade criada na Inglaterra na década de 80 do século XIX. Era a Sociedade Fabiana. Né? E esse nome Fabiano era em honra a um general romano, Fábio Quintus. O Fábio Quintus, o Quintus Fábio, era um general romano que enfrentava as batalhas sem um confronto central direto. Ele não saía com a tropa dele toda para enfrentar a tropa do inimigo, porque seria vencer ou morrer. Né? Então ele ia para combate em que nem ia vencer nem morrer. Ia desgastar aos poucos. Ele fazia pequenos encontros, para ir dominando devagar, e cercando e dominando o terreno, num procedimento que séculos depois chamariam de guerrilha. Né? E a sociedade fabiana, que era uma sociedade política, não queria disputar cargo. Os fabianos não disputavam eleição. Os fabianos não queriam cargo no governo, nem por eleição, nem por nomeação. Os fabianos não queriam fazer revolução, como era comum na tradição iluminista. Eles queriam influenciar, orientar, ou conforme a visão, desorientar o povo. Né? E o que é que eles queriam? Como é que eles queriam fazer isso? Não era ganhando eleição, não era. Eles queriam, como alguém disse no Brasil, ganhar o poder diferente de ganhar a eleição. Eles queriam ganhar o poder. Né? E não era com um golpe de Estado. Eles queriam criar uma mentalidade. E como é que eles queriam criar uma mentalidade? A mentalidade fabiana, que tem outra palavra junto com Fabiano, que é melhor não introduzir aqui para não desviar o assunto. Eles queriam ser professores e orientar professores. Eles queriam fazer jornalismo
e orientar jornalistas. Eles queriam escrever livros, eles queriam orientar o clero, eles queriam plantar professores nos seminários, porque o clero tinha influência na época. Né? E isso depois, outros pensadores também seguiram esse caminho. No século XX, teve um italiano que também falava em hegemonia ideológica, né? E teve também a escola de Frankfurt, teve um bocado de gente que foi para esse lado depois, sem nem mencioná-los. Mas quem primeiro expressamente propôs isso, com clareza, embora toda a vida tenha feito isso. Né? É claro que desde de Roma, desde a Grécia, que as pessoas lutavam para espalhar suas ideias. Mas não com a ideia de que nem precisar vencer a eleição, tomar o poder, não com a ideia de dirigir o foco da sua atividade no controle de escolas, de seminários, de imprensa. Isso, quem primeiro fez isso foram os sabianos. Mas aí, já no tempo de Miqueias, ele chama atenção para isso. Como é que ele chama atenção para isso? Ele diz que os profetas que estão desorientando o povo em razão de interesses. O que significa que interesse, eu repito o que dizia há pouco, interesse é um gênero com muitas espécies. Ele menciona o interesse argentário, interesse na prata, no dinheiro. Né? Mas é claro que existe interesse movido por paixão, que talvez seja o mais perigoso, porque o interesse movido por paixão pode se apresentar de uma maneira altruística e realmente pode ser. O cara diz, não, uma vez eu vi um jovem dizendo, eu sou um... Estou procurando lembrar a palavra que ele usou aqui. Ele disse, eu sou um sacerdote de uma causa. Ou um missionário de uma causa, não me lembro bem a palavra que ele usou. Né? E era mesmo. Por isso é que era tão perigoso, né? Porque ele era alguém até disposto a um certo martírio. Mas a causa não deixa de ser muito ruim, porque o sujeito se dispõe ao martírio altruisticamente. Né? O procedimento pode ter um lado que a gente olha assim e diz, isso é uma coisa virtuosa, porque é uma pessoa desinteressada. Desinteressada não. Interessada nas suas paixões até a medula. E isso certamente deveria acontecer também nos dias de Miqueias. Né? E ele chama atenção para isso e me parece que nós precisamos estar muito atentos a isso hoje. Porque, como um personagem do nosso tempo, um personagem muito polêmico, muito controvertido, mas muito inteligente, para o bem e para o mal, disse, o importante é ganhar o poder, não é ganhar a eleição. Né? E examinando determinados panoramas de alguns momentos históricos, a gente vê que houve grupos que ganharam poder, sem ganhar a eleição. Ou até ganharam a eleição por ganhar o poder primeiro. Né? E o poder pode ser ganho por procedimentos nem sempre muito éticos. Né? A gente sabe que esses desorientadores que Miqueias condenava, eles se desviavam do caminho da retidão para defender interesses. E a gente vê isso hoje também. Ou por grupos que querem explicitamente arrecadar dinheiro, né? E há quem fale dentro de igrejas e a partir de púlpitos, não em dízimo, mas em trismo. Quer dizer, você agora vai dar 30%, né? E vai comercializar uma milagre, vai comprar milagre aqui e a gente vende. E aí isso, Miqueias estava condenando. Como existe quem prometa um paraíso terrestre, que também é uma forma de desorientação, porque não há como se construir um paraíso terrestre. Né? Então, nós caímos o homem, quando caiu
comendo do fruto da ciência do bem e do mal, foi expulso do paraíso. E foi posto na porta de entrada do paraíso, com espada flamejante, uma guarda de querubins para não deixar entrar. Opa, você sai e não volta. Né? E para entrar, só conduzido pelo Messias. Né? E aí, os fabianos, até sem saber que são fabianos, podem chegar e dizer, olha, nós vamos entrar, tem aqui uma maneira de você entrar de volta no paraíso sem o Messias. Né? Mas aí já é outro assunto. Bom, então, vimos alguma coisa já do conteúdo. E esse conteúdo realmente é revelado. E aqui é uma coisa que não é só da metodologia da história secular. Um procedimento sério em teologia também deve se debruçar sobre o problema do reconhecimento da autenticidade de qualquer coisa. Né? Então, mas será que Miqueias realmente, o que ele expressa realmente é revelação? Porque, olha, isso passou tanto tempo, teve tantas cópias, não teria alguém modificado, essas coisas que ele antecipou sobre Israel ser castigado, e vieram os assírios, e Israel foi mesmo para o exílio babilônico, e passou pelo exílio na Pérsia, e depois vieram os gregos do Império Alexandrino, e depois vieram os romanos, mas esse cara tinha mesmo essas revelações, que, aliás, ele não falava disso tudo, não. Ele falou de castigo mais imediato, ali, mais próximo, que tenha mais a ver com os assírios, embora ele não mencione assírios, né, explicitamente. Mas, ou será que isso foi acrescentado depois? Né? Então, como é que a gente pode checar? Tem uma outra discussão que eu estou introduzindo aqui, porque repercute aqui, que é sobre aqueles princípios dos reformadores que diziam só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e glória só a Deus. Né? E as pessoas gostam de dizer em latim, né? Sola Christus, sola Escritura, sola, mas são só Cristo, só a fé, só a revelação. Só. Aí quando diz só a revelação, os reformadores do século XVI estavam dizendo que a tradição não era fonte. Aí, os que defendem a tradição, que dizem que a tradição e a sabedoria do cristianismo histórico, e aqui nós chamamos de cristianismo histórico as organizações humanas, que tem CNPJ e tem uma placa com o nome e a denominação de uma igreja, que o que esse cristianismo histórico diz, e tem uma tradição de dizer, também deve nos orientar. E aí um estudioso, inteligente, erudito, e com muita coragem cívica, que anda se pronunciando aí nas redes sociais, e eu gosto muito dos pronunciamentos dele, mas que defende a tradição, e embora proponha uma aliança política com as igrejas reformadas e evangélicas, ele diz, olha, eu quero uma aliança política com você, né? Ecumenismo não. Né? Ele é muito sincero, muito franco. Então ele diz, olha, vocês falam só a revelação, só a escritura, mas a escritura também é uma tradição. Porque como é que você diz que Miqueias ele não citou Miqueias, sou eu que estou citando, ele citou outro exemplo qualquer. Como é que você diz que Miqueias é revelado? É a tradição. E ele está cometendo dois erros. Primeiro, que os reformadores que diziam só a escritura estavam se contrapondo à revelação, mas não de forma absoluta. Eles estavam dizendo que a revelação, que a tradição não vale quando se contrapõe à revelação. Mas se ela não conflita com a revelação, nós podemos segui-la. Eu já mencionei isso aqui outra vez, eu digo, olha, no evangelicalismo e nos reformados, e eu nem gosto dessa divisão de evangélicos e reformados. Mas isso predominou e eu acabo repetindo às vezes, mas não é assim. Né?
porque tudo é reformado. Porque esses 5 princípios que eu citei há pouco, só a Escritura, só o Cristo, só a graça, só a fé, glória só a Deus, isso é do evangelicalismo também, não é só dos reformados, né? Chamando de reformados só aquelas igrejas que vieram diretamente dos grandes reformadores do século XVI, como os luteranos e os presbiterianos, que são calvinistas, né? E, aliás, o calvinismo está se infiltrando em tudo que é denominação hoje. Mas a gente ora, por exemplo, de olho fechado, e isso não é bíblico. Isso é tradição. E eu não sei nem quando surgiu essa tradição. Se alguém souber aí, me diga, por favor, porque eu não sei. Eu desconfio que isso foi coisa do período da patrística, ou de alguma coisa assim. Ou do período daquele de avivamento. Pois bem, então, primeiro erro de quem quer defender a revelação, poder da revelação, a revelação acima da Escritura. Não, acima da Escritura não se aceita, né? Isso é uma maneira de determinados grupos reivindicarem poder para si. Olha, a Escritura vale se nós dissermos que a interpretação é essa, né? Como hoje o Supremo faz. Bem, a Constituição diz isso. Mas a interpretação conforme o Supremo, a Constituição diz A, mas a interpretação conforme leia B, né? Aí diz uma coisa completamente diferente. Então, é isso que os reformadores não aceitavam. O segundo erro daquele senhor respeitável e sincero e culto e inteligente. Mas ninguém é perfeito, e ele cometeu 2 erros. O primeiro foi esse. O segundo foi dizer que a revelação é considerada revelação pela tradição. E não é. O cânone foi definido depois de séculos de debate, mas predominou a tese de que revelados são os livros que foram citados por Jesus, ou que são compatíveis com as citações que ele fez e com a doutrina que ele ensinou. Somente isso. Né? Então, vamos ver se isso se aplica a Miqueias. Aí tem aqui, a autenticidade da revelação. Aí na página 2 eu lembrei o seguinte. O livro de Miqueias é citado, entre outras fontes, fontes do Antigo Testamento e do Novo Testamento, como referência de revelação. 3 citações atestam a historicidade e a inspiração de Miqueias. A historicidade quer dizer, esse cara existiu mesmo. Ele é um personagem histórico, ele não é um personagem alegórico. Né? E segundo, o que ele diz é realmente uma revelação. Né? Como é que a gente sabe? Aí, veja, eu disse que ele é confirmado tanto no Antigo como no Novo Testamento. Quem é que confirma esse cara no Antigo Testamento? Jeremias. Jeremias 26, 18 diz, faz alusão à pessoa de Miqueias. Aí eu cito aqui, repetindo, Jeremias, se alguém estiver acompanhando aí, Jeremias, acompanhando na leitura bíblica, Jeremias 26, 18, que diz, Miqueias, o Marastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo. Ou seja, Jeremias está dizendo que ele profetizou. Então, não é a tradição. Né? Mas também no Novo Testamento. E eu dizia há pouco que o que confirma a tradição é o que disse Jesus, ou que é compatível com o que ele diz. Então, nem é tanto Jeremias que pode validar as profecias de Miqueias. É o que vamos ver no Novo Testamento. Né? Aí vemos aqui em João 7,42. Né? João 7,42 cita as palavras de Miqueias, classificando-as como escritura sagrada. Não declara a fonte. Ele não diz, olha, eu estou citando Miqueias, que não era costume fazer isso na antiguidade. Mas ele diz as coisas que Miqueias disse. Vejamos. Porque não se fazia isso na época. Então, abre aspas. Não declarou a Escritura, João fazendo uma pergunta retórica, né? Não declarou a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? Estavam discutindo se Jesus era o Cristo. E aí nós encontramos no Novo Testamento essa pergunta.
que é uma forma de afirmar perguntando, né? Não declarou a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, porque Jesus era da descendência de Davi, e da aldeia de Belém? Então está dizendo, olha, ele veio do que está profetizado, da descendência de Davi e da aldeia de Belém, né? Fica evidente que João citou Miqueias 5:2, porque Miqueias 5:2 diz isso, que o Messias viria da aldeia de Belém e da descendência de Davi. Se não, vejamos Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata. Belém, às vezes, é citada na Bíblia como Belém Efrata, né? Que tem o significado aí de casa do pão, mas não seria o pão do trigo, seria o pão da vida, né? E tu, Belém Efrata, que é pequena para se achar entre os milhares de Judá, de ti é que sairá aquele que há de ser reinante em Israel. Opa, já está dizendo que viria de Belém. E quem disse foi Miqueias. E Miqueias é citado por João, né? No Evangelho de João. De ti será aquele que há de ser reinante em Israel e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então, Miqueias foi invocado como prova de que Jesus era o Messias. Então, Miqueias foi considerado autenticamente revelado, né? E temos também Miqueias 7:6. Pois o filho desonrará a seu pai. A filha se levanta contra sua mãe. A nora contra a sua sogra. Os inimigos são os da própria casa. Bom, isso é repetido em Lucas. Vejamos lá. Agora eu estou lendo aqui a minha pesca, porque eu quero citar com fidelidade as transcrições, tanto de Miqueias como do Novo Testamento. Lucas 12:53. Estarão divididas o pai contra seu filho e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha e a filha contra sua mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Repete, não exatamente com as mesmas palavras, mas o mesmo conteúdo que Miqueias profetizou. Que valeu como profecia para o período que Israel teria de atravessar provações, mas que não valia só para esse período, que de novo é reafirmado no Novo Testamento, e é interessante dizer, profecia que está se confirmando hoje, né? Porque hoje se fala muito em polarização, e polarização não é nada mais do que isso, né? Toda a família hoje está dividida, né? Dividida por mais diferentes motivos, mas está dividida, né? E é exatamente isso. Pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, né? Então, vimos o conteúdo, vimos o lugar de fala, o homem era das circunvizinhanças de Jerusalém, vimos que o cara era um ancião respeitado, havido como profeta, e vimos o que ele disse, né? Anunciou parte do que ele disse, ainda falta dizer outras coisas que ele disse também, né? Mas interpretar é buscar o significado, mas não só o significado. É preciso buscar o alcance do significado, né? Já citamos aqui aquele exemplo, quando Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, eu garanto, né? Mas, tudo bem. Mas qual é o alcance da palavra tudo? O significado todo mundo conhece, mas o alcance, né? Uma vez eu dialogava, já mencionei isso aqui também, mas a repetição é inevitável, né? E às vezes é oportuna e conveniente. Dialogava com uma pessoa que achava que esse tudo valia de uma forma incondicionada, e eu perdi a paciência e disse, rapaz, então peça para ser Deus. Diga assim, me dê o seu lugar aí, que o senhor já é Deus há muito tempo e tal, né? Porque se é tudo, mas tudo aquilo que se coaduna com o que eu ensino. Tudo aquilo que eu aprovo, né? E a interpretação não pode ser feita em tira, né? Tinha um jurista que foi até do Supremo um tempo que dizia, a Constituição não pode ser interpretada em tiras. Você tem que ter
não só a interpretação gramatical, nem histórica, nem cultural, você tem que ter a interpretação sistêmica ou sistemática. Você tem que reunir várias passagens. E você vai lá adiante e vê alguém dizer, lá em Hebreus, olha, você pede e não alcança porque não sabe pedir. Né? Então, tudo aquilo que você souber pedir. E saber pedir envolve essas coisas. Então, vimos o significado. Ele declara a proximidade de grandes provações para Israel. Né? Muito bem. Mas qual é o alcance disso? Né? Isso vale apenas para aquelas provações que se avizinhavam ali, que Deus usaria como instrumento para isso, os assírios, os caldeus, ou isso vale porque, ao anunciar as tribulações, anunciou os motivos. E citou os que vendem sentença, os que desorientam, os orientadores que desorientam. Né? Ou isso tem um alcance maior, ou esse alcance chega até hoje. Porque até hoje temos desorientadores, eu acho que até mais do que na época de Miqueias. Né? E temos também interesses, né? Decisões, digamos, se ele fala dos profetas, dos orientadores, ele também fala das decisões de poder, né? Que seriam decisões administrativas ou judiciais. Né? Enquanto que os profetas hoje seriam a orientação intelectual, né? Ou a orientação teológica. Mas aí, é claro que o alcance é maior do que das provações que estavam ali chegando. Né? Tem um alcance mais amplo. E os motivos são os mesmos. Os motivos estão presentes, então, e as provações se repetiram. Jerusalém não foi destruída só uma vez. Né? E muitas pessoas acham que poderá haver mais uma destruição num momento que pode não ser tão distante. Né? E os acontecimentos dos últimos anos, ou até dos últimos dias, têm alimentado muita inquietação e muita reflexão sobre isso. Né? Porque é um quadro que, embora já tenha se repetido muitas vezes, as pessoas ficam preocupadas, ou alguns talvez fiquem animados com esse quadro, porque se sinaliza uma segunda vinda do Messias é para deixar animado o povo do Messias. Mas o fato é que as condições estão dadas. Se e quando a gente não sabe, mas as condições estão dadas. Então, o alcance é maior. Né? E ele identifica os destinatários. É um livro bom de se estudar, porque ele diz para quem está falando, a quem ele responsabiliza, quem vai sofrer consequências. Então, é uma coisa muito detalhada e muito clara. Vixe, já são mais de 10 horas, eu estou falando demais. Eu preciso ouvi-los, desculpem aí. Então, o que é que a gente deixa para o próximo domingo? Aqui, a partir do significado e alcance, que eu comecei hoje, mas não fui. Então, deixa eu riscar aqui a página para domingo a gente continuar daqui. E eu preciso agora ouvi-los, porque senão eu me distancio dos interesses e do entendimento do grupo. E como vamos ter outra conversa sobre esse mesmo tema, eu posso redirecionar a minha conversa conforme os interesses que vocês manifestem aqui e também as contribuições que vocês têm a dar. E então eu quero facultar a palavra.